E aí, tudo bem? Chegamos ao dia 21 do nosso plano de leitura anual. E hoje o tema é profundo. A gente vai explorar essa conexão, sabe, entre a nossa vida aqui na Terra, o agora, e aquilo que vem depois, a vida eterna. Para a gente já começar a pensar essa nossa realidade, com tudo de bom e de ruim, com os desafios e as alegrias, será que é só isso? Será que a história acaba aqui? Ou será que tudo isso é, na verdade, uma preparação para algo muito, mas muito maior? As leituras de hoje sugerem que uma coisa está totalmente amarrada na outra. Olha só nosso roteiro de hoje. A gente vai passar pela escada para o céu, a coroa na terra, o administrador e o mendigo, o grande abismo e, para fechar, servindo a dois senhores. Vamos ver como a história de Jacó, um salmo e as parábolas de Jesus contam, no fundo, uma única grande história. Vamos mergulhar nisso. Então, nosso primeiro ponto, a escada para o céu. E o subtítulo já diz tudo, uma promessa eterna no lugar de desespero. Para entender isso, a gente vai lá para Gênesis, para a história de Jacó. E olha, ele não está no seu melhor momento não, pelo contrário. Tenta imaginar a cena. Jacó está fugindo para salvar a própria pele, dormindo no meio do nada, e o travesseiro dele é uma pedra. Pensa nisso, é a imagem da vulnerabilidade total, do desamparo. Ele está no ponto mais baixo que alguém poderia chegar na sua jornada aqui na Terra. E é exatamente aí, nesse lugar de desespero total, que algo incrível acontece. O céu meio que invade a terra. Jacó sonha com uma escada gigante, ligando o chão onde ele está até o céu, com anjos subindo e descendo. É a conexão direta entre o sofrimento terreno e a glória celestial. Quando ele acorda, ele chama aquele lugar de Betel, que significa, literalmente, casa de Deus. Agora, presta atenção na promessa que Deus faz para ele. No meio de todo aquele caos, Deus não impõe nenhuma condição. Ele simplesmente oferece uma garantia eterna, uma promessa unilateral que diz: eu estou com você e vou cuidar de você, não importa o que aconteça. E como é que Jacó reage a essa promessa tão grandiosa? Bom, de uma forma bem humana. Ele responde com um compromisso condicional. Basicamente ele diz: ok, se Deus estiver comigo, se me der comida e roupa, se me trouxer de volta em segurança, então o Senhor será o meu Deus. Percebe a troca? Uma garantia do céu é recebida com uma negociação bem terrena. Agora a gente dá um salto lá para o Salmo 21 para aprofundar essa ideia. É o nosso segundo ponto, a coroa na terra. A mensagem aqui é que um relacionamento com o Deus eterno não é só sobre o futuro, não. Ele produz recompensas bem reais, bem presentes. O texto começa a listar uma série de bênçãos bem concretas que o rei recebe, coisas como vitória na batalha, uma coroa de ouro puro que simboliza riqueza, vida longa, honra e talvez o mais importante, a alegria que vem da presença de Deus. Tudo isso são presentes divinos para a vida aqui na Terra. Tá, mas qual a fonte disso tudo? Onde está o segredo? O versículo 7 deixa bem claro: o rei confia no Senhor. Simples assim. A confiança no eterno é a base, o alicerce que sustenta a prosperidade e a segurança aqui na Terra. A vida aqui é um reflexo direto da confiança naquilo que é eterno. E essa ideia de confiança nos leva perfeitamente para Lucas capítulo 16, nosso terceiro ponto, o administrador e o mendigo. Aqui, Jesus vai nos dar uma verdadeira aula sobre como gerenciar a vida terrena com uma perspectiva eterna. É simplesmente genial. A primeira história que Jesus conta é sobre um administrador que foi acusado de má gestão. A coisa ficou feia para ele. Ele está prestes a ser demitido, perdeu status, perder tudo. O futuro terreno dele está por um fio. E a pergunta que não sai na cabeça dele é: e agora? O que eu vou fazer? A solução dele é brilhante, ainda que desonesta. Ele usa a posição que ele ainda tem e os recursos do chefe dele para garantir o próprio futuro. Ele chama os devedores do patrão e reduz as dívidas deles. Um devia 100, ele manda escrever 50. Outro devia 100, ele manda escrever 80. O que ele está fazendo? Ele está criando uma rede de gratidão de gente que vai acolhê-lo quando ele for demitido. Ele usou o presente para salvar o seu futuro terreno. E aqui vem a lição de Jesus que pega todo mundo de surpresa. Ele não está elogiando a desonestidade do cara, de jeito nenhum. Ele está elogiando a astúcia, a esperteza dele. A mensagem é: sejam tão espertos com as coisas eternas quanto as pessoas são com as coisas terrenas. Usem os recursos temporários de vocês, dinheiro, tempo, talentos, para investir num futuro que nunca vai acabar. Mas a aula de Jesus não para por aí. Logo em seguida, ele conta outra parábola. E essa é um alerta bem sombrio sobre o que acontece quando a gente vive do jeito oposto.
usando as bênçãos da terra de forma egoísta e ignorando totalmente as realidades eternas. Aqui a gente vê a grande inversão. De um lado, o homem rico, que aqui na terra viveu no luxo todos os dias e depois foi sepultado. Do outro, Lázaro, um mendigo coberto de feridas. E na eternidade, o rico sofre em tormento. E Lázaro é levado pelos anjos e consolado por Abraão. O destino eterno de cada um foi uma consequência direta de como eles viverão a vida terrena. Lá do meio do tormento, o homem rico implora por um alívio mínimo, uma gota d'água. Mas a resposta é um não definitivo. Existe um grande abismo fixado entre os dois destinos. Um abismo que ninguém pode atravessar. A oportunidade de mudar de lado era na vida terrena. Agora, a decisão é final. O último apelo do rico é para que alguém avise seus irmãos. Mas a resposta de Abraão é poderosa. Ele diz que eles já têm tudo o que precisam para serem avisados. Moisés e os profetas, ou seja, a palavra de Deus. O aviso sobre a eternidade já foi dado. A questão é se a gente está prestando atenção. E assim que todas essas histórias, a de Jacó, a do rei no Salmo e as duas parábolas, convergem para um único e poderoso princípio. É nosso último ponto, a escolha final. No final das contas, Jesus deixa tudo preto no branco. A maneira como a gente lida com nossos recursos terrenos, principalmente o dinheiro, revela quem é o nosso verdadeiro mestre. Não é uma questão secundária, sabe? É a questão central. Ela mostra onde está a nossa lealdade, a nossa confiança. No fundo, é uma escolha entre o terreno e o eterno. Se essa nossa análise das leituras de hoje ajudou a conectar os pontos para você, considere curtir esse conteúdo e seguir o canal Pneuma BR. Assim, a gente continua essa jornada juntos nos próximos dias do nosso plano. E, para encerrar, fica esta pergunta para nossa reflexão. As leituras de hoje nos mostram que a nossa vida aqui na Terra é um campo de investimento para a eternidade. A grande questão que fica é: onde é que a gente está aplicando o nosso verdadeiro tesouro?